Telespectadores da TV Prevê, estamos iniciando mais um programa IESB Notícia. E hoje o meu convidado é o professor Maurício Gonçalves de Moura, que é professor dos cursos de Administração e de Relações Internacionais do IESB Prevê. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Saíde. Um prazer estar aqui novamente com você. Prazer é nosso, Maurício. Maurício, nós tivemos aí agora esse problema, essa lembrança do 11 de setembro, lá dos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, né? E lá para cá, Maurício, são 10 anos, né? Como que ficaram as relações comerciais dos Estados Unidos, né, em relação aos demais países do globo, inclusive com relação ao Brasil? Após as ocorrências, né, de 11 de setembro, aquele fatídico 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos assumiram, em relação aos demais países, não só as relações comerciais, mas as relações de maneira geral, uma postura mais rigorosa, de cobrança, em relação à segurança americana, a segurança do cidadão americano, das empresas americanas, dentro do território americano, e também naquelas outras localidades do globo onde há essa propriedade americana. Para as empresas brasileiras, a principal ocorrência foi a necessidade de um controle maior sobre os processos de fabricação daqueles produtos que são destinados aos Estados Unidos. E com isso, além da burocracia que foi imposta pelo governo americano, também um relativo aumento de custos para que as empresas possam atender de maneira adequada essas novas exigências. Quer dizer que ficou, vamos dizer assim, mais difícil um pouquinho essa relação comercial, até com relação ao Brasil, que é um país que não tem nada a ver com o assunto, né, como a maior parte dos países do mundo, mas ficou um pouquinho mais difícil, então, na sua opinião? Sim, criou certas barreiras que os empresários, as empresas brasileiras tiveram necessidade de se adequar, e sempre barreira é um obstáculo, cria sim uma dificuldade, né? E com isso, claro, alguns setores foram de certa maneira mais afetados, outros menos afetados, mas todos de maneira geral tiveram de alguma maneira uma dificuldade maior. E para os Estados Unidos, ô Maurício, essa crise toda econômica que ele está passando desde 2008, né, certo? Vem amargando uma crise danada, tem reflexos aí com relação a essa guerra contra o terror, né? Porque, se não me engano, eles já gastaram mais de 3 trilhões de dólares, né, nas suas ações contra o terror, no Iraque, no Afeganistão, em outros países aí, né, também, que estão supostamente envolvidos, e isso atrapalhou bastante a economia norte-americana. Como que está a relação nossa com eles hoje? Hoje está mais fácil mandar para lá do que eles para cá, ou ainda eles continuam prevalecendo com relação ao Brasil em termos de comércio internacional? Ainda os Estados Unidos são um grande parceiro brasileiro de comércio. A prevalência sobre os interesses e as necessidades dos americanos ainda se sobrepõe aos interesses nacionais, aos interesses brasileiros. Na questão de transferência de tecnologia, Maurício, eles estão mais agora cautelosos também em transferir tecnologias para outros países depois do que ocorreu? Eu acredito, não tenho informações precisas a respeito, mas sempre foi um cuidado dos americanos em relação à transferência de tecnologia, mesmo para os seus tradicionais parceiros. O Brasil sempre se coloca na posição de parceiro dos Estados Unidos, mas, sem dúvida, devem ter um cuidado maior. E agora eu li também a respeito que eles estão abrindo uma espécie de poupa-tempo para os brasileiros tirarem visto, porque com a valorização do real tem muita gente indo para os Estados Unidos só para fazer compras, né? E parece que a embaixada norte-americana vai facilitar a questão dos vistos aqui dos brasileiros que pretendem ir para os Estados Unidos para fazer compras aos finais de semana, né? Certo? Como que você vê essa mudança, né, repentina, de uma certa forma, porque isso faz pouco tempo, né,
com relação ao comércio com os Estados Unidos, né? Nosso pequeno comprador aqui indo lá fazer compras em Miami aos finais de semana. Interessante, ainda não havia ouvido essa relação poupa-tempo na Embaixada norte-americana. Vão abrir um poupa-tempo aqui, uma espécie de poupa-tempo, porque para você tirar o visto demora muito, né? Demorava uns 30 dias, pelo menos, né? No mínimo. E agora toda a burocracia, as entrevistas, há muito rigor, muito cuidado. Exato. E a demanda pelo visto norte-americano por parte de brasileiros tem sido muito acentuada de fato. Na verdade, inicialmente, até o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, né, havia dito que poderia liberar até o visto para os brasileiros, que não necessitaria mais de visto, tá? Mas isso ainda talvez seja um projeto em andamento. Por enquanto, eles vão abrir uma espécie de poupa-tempo para facilitar a expedição do visto de brasileiros que querem fazer compras nos Estados Unidos. Até porque eles estão precisando também vender, né, Maurício? O brasileiro é um dos turistas que em solo americano, aliás, que mais procuram os Estados Unidos para suas viagens, não só para compras, também para passeios. Os brasileiros gostam dos Estados Unidos e gastam muito dinheiro nos Estados Unidos. Com o real valorizado, se tornou ainda mais evidente esse gasto e a importância do turista brasileiro para os Estados Unidos e para a economia americana. E é interessante que facilitem, de fato, esse acesso do brasileiro, porque, muito embora haja sempre uma tendência negativa mundial em relação aos Estados Unidos, o brasileiro sempre tem uma proximidade maior, o brasileiro sempre tem uma ligação, um vínculo maior com os Estados Unidos, com a cultura americana. E, de fato, acredito que passou da hora do governo americano ver o brasileiro com melhores olhos. Talvez nós não tenhamos ainda facilidade de um visto permanente, com um tempo maior de duração para acesso ao território americano, pelas próprias condições de segurança das nossas fronteiras, aeroportos, que ainda nós sabemos que são frágeis, necessitam muitos cuidados, até em decorrência desse próprio relacionamento que o Brasil, o povo brasileiro, tem com os demais povos. Me parece que nunca foi uma preocupação de fato. Maurício, agora com relação ao mercado europeu, você que leciona comércio internacional para o curso de Relações Internacionais lá no IESB, né? Com relação lá à Europa, hoje a Europa dos 25, né, certo? Normalmente a gente vê nas prateleiras aqui dos supermercados, né, geralmente nós vemos assim produtos ali da Península Ibérica, de Portugal, da Espanha, mas quase não se vê produtos dos demais países, né, como a Alemanha, Holanda, Suécia, né? Por que existe essa dificuldade? Por conta do euro, que hoje é uma moeda bastante valorizada? Não, há uma afinidade cultural. Península Ibérica, a Península Itálica, o que nós temos, né? Os povos que colonizaram o Brasil. Por isso, essa afinidade cultural se transmite a produtos e são quase que naturalmente a origem dos produtos europeus que nós recebemos. Isso vem ocorrendo com produtos de outros países também, mas em menor quantidade. E o acesso é feito principalmente por grupos populacionais originários desses países europeus, em primeiro lugar, e depois alguns desses produtos acabam se tornando mais comuns para o Brasil. Então, basicamente, é porque nós somos originários desses povos. E agora, já com relação à China, é outra história, né? Preço... A China, em tudo que você pensar, é outra história. E a gente tem ouvido falar muito, Maurício, da qualidade dos produtos chineses. Agora estão chegando os carros chineses também no Brasil, né? Certo? Essa qualidade melhorou bastante, não é? Melhorou muito, sim. Vem melhorando em todos os produtos. E o que você acredita que vai ocorrer em termos de mercado internacional? Nós vamos ser invadidos assim pelos chineses, não tem como segurá-los, ou vai haver vamos dizer, uma
contrapartida aí por parte dos europeus e norte-americanos, ou talvez até uma integração que já foi discutida lá atrás entre América e Europa, no sentido de proteger um pouco mais o mercado aqui do lado ocidental? A China, como nós dissemos, é uma situação à parte. Pelo o caminhar normal do comércio internacional, não há como deter a China. Há que submeter a China às regulamentações da Organização Mundial do Comércio, cobrar que sejam cumpridas, inclusive as questões relativas à desvalorização cambial, que nós sabemos que ocorre. No entanto, é uma potência econômica, é uma potência por qualquer ângulo que se verifique, e é difícil de se impor sanções às potências. No entanto, a marcha dos produtos chineses no comércio internacional, ela é contínua e acelerada e inevitável. Os produtos chineses vêm ganhando qualidade, a exemplo do que aconteceu com produtos japoneses na década de 60, e ganhando o mercado internacional. E confronta as potências atuais do comércio. E a China vem ocupando espaço, ela vem tomando espaço dessas demais potências. O carro chinês. Até hoje nós ouvimos pessoas dizendo sobre qualidade, sobre baixa qualidade. No entanto, é difícil se acreditar em baixa qualidade para empresas que oferecem 6 anos de garantia para o produto. O que eu tenho sempre discutido com os nossos alunos, principalmente abordando o tema de qualidade na gestão, é sobre a visão do chinês em relação à gestão da administração de empresas, em relação ao interesse do consumidor. O chinês vem desenvolvendo um modelo chinês de gestão. E me parece que nós, aqui no Ocidente, estamos com uma dificuldade de detectar isso. Da mesma maneira que os americanos desenvolveram o seu modelo de gestão, nós tivemos o sistema japonês de gestão, o chinês vem desenvolvendo um sistema, ele tem uma visão diferente de gestão. O mercado é diferente hoje do que era há 30 anos e parece que o chinês entende muito bem isso. Hoje nós ainda insistimos em ter produtos que duram 10 anos para substituí-los daqui a 6 meses. E o chinês percebeu essa diferença. E com isso ele consegue substituir matérias-primas, materiais, usar tecnologias alternativas, tornar o produto mais barato e ganhar esse mercado das empresas que ainda insistem que qualidade é durabilidade de 10 anos para um produto. Ele oferece produtos mais baratos, ele ganha o consumidor e até de certa maneira tem uma possibilidade maior da destinação das sobras de produção, dos produtos que são rejeitados, que hoje é um grande problema para o mundo ocidental. Certo. Maurício, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão dos emergentes, né? Então nós temos aí a Índia, o Brasil, né? A China e a Rússia, certo? A Rússia não aparece tanto para nós, né? Nem a Índia, certo? Quem aparece aqui para nós é a China. Que concordo diretamente. E nos demais cantos do mundo também acontece isso? É mais a China, a Rússia e a Índia estão à parte, e o Brasil? Como que é o Brasil lá fora? O Brasil luta por esse mercado internacional e o concorrente direto é, sem dúvida, a China. Nós concorremos com produtos que a China também fabrica. E ela tem sempre uma vantagem maior em relação ao nosso produto. Não necessariamente em termos de tecnologia, mas na capacidade de competição internacional. Ainda, muito embora haja da parte do governo brasileiro incentivos às exportações dos nossos produtos, nós ainda temos uma carga tributária muito grande. Nos últimos anos, principalmente na última década e meia, também se elevou acentuadamente e penaliza de maneira geral toda a cadeia produtiva brasileira. E a maneira de concorrer hoje ainda é através de oferecer um preço mais barato. Nós
Em 2008, estivemos, a nossa empresa, né, participando de um programa de exportação do governo brasileiro em Angola. E o que nós encontramos em Angola foi uma presença muito grande dos chineses em todos os setores de atividade. Em aqueles de bens de consumo, que nós temos interesse em exportar para Angola, e até em outros setores, a construção, principalmente, a quantidade de trabalhadores, máquinas chinesas em Luanda é muito grande. E isso acontece de maneira geral. No entanto, é necessário que nós tenhamos uma possibilidade maior de argumentar em termos de preços, de colocação de mercado, porque nós percebemos que a afinidade de alguns povos com o brasileiro é muito maior do que o que ele tem com os chineses, os africanos de maneira geral. Então, uma afinidade muito maior com o brasileiro. E nós sentimos que eles preferem realizar negócios com brasileiros. Certo. Você tocou no assunto de qualidade dos produtos chineses. Você seleciona também qualidade lá no IESB, né? E a qualidade dos produtos brasileiros, Maurício, como é que anda? Os produtos brasileiros têm, em geral, boa qualidade. Para o nosso nível tecnológico, nossas condições de processamento, principalmente industrial, são produtos de boa qualidade. E que há facilidade, de certa maneira, se levarmos em consideração somente as características, os atributos do produto, de colocação em boa parte do mundo. Mas continua, assim, na nossa balança comercial, continua sendo a maior parte de produtos primários ainda, né? São produtos primários. A balança comercial brasileira, basicamente, o grande faturamento nas exportações são produtos primários, são as commodities agrícolas e metálicas. E no nosso setor aqui industrial, não se tem avançado de uma maneira assim suficiente para colocar o nosso produto manufaturado lá fora? O produto manufaturado brasileiro vem, inclusive, perdendo uma certa participação no total do faturamento de nossas exportações. Isso não é Mas bom, não que venha diminuindo, ele vem perdendo, ele vem diminuindo em percentual em relação ao volume total. E não é bom porque é o produto que tem valor agregado, é o produto que precisa de um manuseio maior, ele gera emprego, ele gera investimento nas indústrias. E como fazer para reverter isso, Maurício? Quais são as dificuldades que o Brasil encontra para tentar alavancar essa questão da exportação do manufaturado nosso? Hoje nós vemos na parte comercial, a parte de promoção comercial, uma participação muito mais ativa do governo federal, levando as empresas brasileiras, patrocinando a participação de empresas brasileiras nas ações comerciais no exterior. Missões comerciais, feiras, que nós percebemos que aumentou muito. No entanto, a estrutura brasileira, que é o principal que deve dar suporte à atividade industrial, ela vem sendo penalizada. Nós falamos sobre os tributos. O peso da carga tributária tem sido muito elevado. E o efeito em cima de custos é muito negativo. Impede quase que, na maioria dos setores, né, dos ramos de atividade, uma participação mais agressiva por parte do Brasil. Depois, a questão da política adotada de manutenção de juros elevados para uma economia que nós não há como dizermos que não é uma economia estável, uma economia segura. Isso faz com que haja uma atração muito grande de investidores estrangeiros. E sobra moeda estrangeira. A oferta da moeda estrangeira em abundância faz com que o valor dela em relação ao real diminua. E isso, além da carga tributária, nós temos uma moeda valorizada, que são os dois fatos que eu acredito principais para barreiras a um aumento maior das nossas exportações. Há um momento do comércio internacional, ele já foi melhor, inclusive, há
uma questão aí nos últimos 60 meses que nós não aproveitamos. E tem a questão da mão de obra também, por exemplo, no caso da China, né, Maurício? O comentário que sempre nos chega aqui é de que a China tem uma mão de obra muito barata, daí a razão dos produtos chineses também serem mais baratos, né? Isso é uma realidade? Ela não é exatamente a realidade do jeito que se pinta. Sem dúvida, a mão de obra chinesa de vários setores de atividade, principalmente esses, né, que são mais populares, ela sim é um pouco menor remunerada do que a brasileira. No entanto, a China vem trabalhando essa questão, né, de levar as camadas, a todas as camadas da população, esse desenvolvimento econômico, essa possibilidade de chegar ao mercado de consumo. Quando se fala, por exemplo, que a China tem 400 milhões ainda de pobres ou de pessoas abaixo da linha de pobreza, é assustador, porque nós temos aí 2 vezes a população do Brasil. No entanto, se nós tomarmos a questão de 2 décadas, esse número era muito maior em relação à população total, percentualmente muito maior. Então a China vem trabalhando isso. E outra consideração que não se faz, aqueles que têm como único argumento esse fato, inclusive de taxar a mão de obra chinesa de mão de obra escrava, é que a China continua sendo um país comunista e que cuida do transporte, da educação, da saúde da população, de maneira muito efetiva, com uma qualidade muito boa. O investimento nessas áreas é muito bom. Então, o chinês mal remunerado, nas cidades industriais chinesas, ele tem uma qualidade de vida satisfatória. Estado, né? Sim, ele tem uma assistência do Estado. Enquanto a nossa mão de obra, que é melhor remunerada, acaba custando caro para a empresa, não pela remuneração, mas pelos tributos também que são necessários pagar. E aquele nosso operário, para ele, que custa caro para a empresa, acaba tendo que desembolsar muito mais dinheiro para suprir aquilo que o nosso Estado não supre. Então eu vejo essa questão do valor da mão de obra chinesa, eu não vejo exatamente da maneira que colocam. Você também leciona a disciplina pesquisa de mercado. Eu pergunto para você, Maurício, quando, por exemplo, no caso dos produtos manufaturados do Brasil, quando você não encontra lugar lá fora, você tem que procurar lugar aqui dentro, não é isso? Procurar mercado. As empresas brasileiras têm feito pesquisa, Maurício, para saber o que realmente o nosso consumidor necessita e também como atendê-lo da melhor maneira possível? Tem. Mas há uma situação muito interessante aí, uma situação que sempre nós observamos. As empresas líderes de mercado realizam pesquisa. Elas estão sempre desenvolvendo, procurando junto aos seus consumidores, detectando aquilo que o consumidor realmente quer. E hoje, inclusive, pesquisas que se tornaram muito mais caras, porque é necessário verificar não só o que o nosso consumidor deseja, mas aquilo que está sendo desenvolvido nas outras partes do mundo também. Porque você pode gastar uma fortuna para detectar uma tendência no mercado e um fornecedor estrangeiro chega com uma novidade e acaba desregulando tudo aquilo que você fez. E elas investem. E as empresas menores vão atrás desse investimento, observam o que foi feito e seguem a mesma linha. Por isso é comum em alguns setores, que nós até participamos, né, com a nossa consultoria, que esperem as feiras nacionais, onde os produtos dos líderes de mercado são oferecidos, esses já investiram em pesquisa, então eles já ficaram com o custo, e nas 2 semanas seguintes procuram copiar aquelas características, aqueles atributos e levam para os seus clientes, né, os varejistas que vão colocar no mercado. Chamado benchmarking, né? Exatamente. E é interessante, mas investimento direto, nós percebemos que normalmente as empresas não fazem em pesquisa. E compensaria, Maurício, na sua opinião? Sempre compensa, sempre compensa, sim, porque
a escolha de um lugar para atuação, para uma loja, por exemplo, que é uma empresa que nós poderíamos dizer uma unidade pequena, é interessante o posicionamento local, né? Qual tipo de cliente que passa por aquele local, qual tipo de cliente que teria acesso à loja, estabelecimento de níveis de preços, né? Que são situações interessantes, até para situações mais profundas, como o estabelecimento de fornecedores, novos fornecedores, desenvolvimento de produtos, é sempre interessante. Mas é necessário sempre que a empresa tenha um objetivo bem claro, o que ela quer que a pesquisa responda, e desenvolva da maneira que os seus recursos sejam compatíveis com o gasto que ela teria para desenvolver essa pesquisa, para que possa ter a resposta coerente. Senão acaba gastando todos os recursos no desenvolvimento da pesquisa e aí fica a empresa falida com o maior conhecimento do que deveria fazer no mercado, que não é o interessante. Porque os consumidores, Maurício, eles estão sedentos aqui no Brasil por novidades, né? Então seria interessante, mesmo as pequenas empresas, procurarem esses nichos, né? Saber o que é que o consumidor está querendo, até porque hoje em dia as pessoas se satisfazem muito rápido com as coisas, né? Certo? Quer dizer, parece uma novidade, experimentou, pronto, já quer outra, não é assim que está funcionando? Exato. Aquilo acaba muitas vezes despertando interesses, necessidades, que até então a pessoa não sabia. Sim. A partir daquele interesse, aquela necessidade que é satisfeita, abre outras possibilidades. Certo. Maurício, no dia 9 aqui de setembro, dia do administrador, você que leciona também para os cursos de administração, leciona 3 disciplinas para a área de administração, né? Gostaria que você leciona ética profissional também, gostaria que você desse um recado para os nossos futuros administradores, né? O Brasil, que é um país tão carente de administrador em termos numéricos, né? Certo? Se comparado com Estados Unidos e Europa, nós precisamos ter mais administradores. O que você tem a dizer em termos de ética profissional para o administrador aqui desse novo milênio? É interessante e agradeço até essa oportunidade que eu sempre procuro nos momentos na sala de aula, até conversar um pouco mais próximo com os alunos sobre a nossa profissão, sobre a profissão de administrador. E nós sabemos que muitos desses companheiros chegam até o curso de administração e nos relatam que foram para o curso de administração porque de fato não sabiam o que fazer. E eu comento com eles que interessante como é a vida, como a vida nos empurra naturalmente para aquilo que é bom, né? Porque o curso de administração, ele permite que um profissional de qualquer área tenha uma gestão melhor, uma gestão de qualidade sobre aquilo que ele realiza. Se depois de fazer o curso de administração, formar de administração, o aluno tiver interesse de uma outra formação, ele com certeza leva uma bagagem fantástica. Porque o curso de administração, ele dá uma visão muito ampla para aquela pessoa que cursou. E o Brasil, como você disse, tem falta de administradores. Hoje nós temos profissionais de várias áreas atuando, inclusive no setor público, e atuando da maneira ali que lhes foi ensinada. No entanto, o mundo tem recursos limitados. O Brasil tem recursos limitados, a exemplo de todos os outros países. No entanto, tem interesses a serem atendidos e o benefício, o crescimento social dessa população. E o administrador é a pessoa adequada para gerenciar todo esse contexto e tirar o melhor proveito. Então, para o dia do administrador, nós só podemos dizer aos nossos amigos, alunos, fizeram a escolha certa. E aos administradores, parabéns, continuemos batalhando, né, nesse nosso dia a dia.
Tá ótimo, então gostaria aqui de agradecer a presença do professor Maurício Gonçalves de Moura, que é professor dos cursos de Administração de Relações Internacionais do IESPRV, que veio falar sobre comércio internacional, acabou falando sobre pesquisa de mercado, sobre qualidade e sobre a ética profissional do administrador. Muito obrigado, Maurício, pela sua presença, e eu peço a você, telespectador, que continue assistindo a programação da TV Prevê. TV Prevê, o canal da educação.